Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai fazer uma coisa completamente diferente. A gente vai fazer um crossover entre Batman 66 de 1966 aí com Jornada nas Estrelas, né? E vamos lá, já tem que me justificar aqui no começo, né? O crossover, né, é justamente quando existe um universo ficcional cruzando junto com outro universo ficcional, né? Então existe o personagem de uma série que passa para outra série, ou para outro filme, enfim, para outro gibi. Tal. Isso é um crossover, né? Eu estou usando aqui o termo crossover para falar das relações que existem entre as duas séries. Então não é um crossover, mas eu vou usar a palavra crossover para o título ficar mais bonito. Porque, aliás, o título fica embaixo, né, no YouTube. Para o título ficar mais bonito, porque senão ninguém clica, né? Então é isso aí. Estou usando clickbait, segura o trauma aí, alguns anos de terapia e tudo se resolve. Então vamos lá. Primeiro crossover, né? A gente vai fazer em 3 blocos, né? O primeiro vai ser o bloco óbvio, que todo mundo sabe, todo mundo fala, todo mundo sabe que aquele ator, aquela atriz trabalhou nas duas séries. O segundo bloco são as participações aí, os crossovers não tão óbvios, que meio que passam despercebido, o pessoal não sabe direito, não é tão falado por aí. E por fim a gente vai fazer o crossover supremo, o ultimate crossover, que é uma explosão, vocês vão ver. Então vamos lá, começando aí pelo óbvio, né? A gente tem a participação aí da Joan Collins, né? Que foi a Edith Keeler em Cidade à Beira da Eternidade, na série de Jornada, né? E que é aí considerado por muitos, inclusive por este que vos fala, o maior episódio de Jornada nas Estrelas de todos os tempos, né? E em Batman ela foi a Sereia, ela foi uma vilã, né? Vilã convidada, e o episódio chama O Canto da Sereia, né? Então é uma participação aí que todo mundo fala, todo mundo sempre lembra aí quando pensa nos encontros aí das duas séries. Outra participação muito comentada aí é da Yvonne Craig, né? Que foi a Marta, né? Em Castigo dos Deuses, né? Que ela foi uma escrava oriana ali, né? E em Batman ela foi a Batgirl, né, na terceira e última temporada da série, né? E então ela foi uma personagem recorrente aí, uma personagem que participou de diversos episódios aí e angariou aí uma base de fãs aí enorme atrás dela, né? Outra participação bem grande aí é do Frank Gorshin. Ele foi o comissário Belli, né, em A Última Batalha, aquele episódio de Jornada onde os alienígenas são bicolores, né? Então eles são pintados assim no meio do rosto, né, metade branco e metade preto, né? E então ele é o comissário Belli nesse episódio. E obviamente Frank Gorshin é o Charada, né, na série do Batman, em um papel aí recorrente também, participou de diversos episódios aí, né, durante a série toda. Outra participação grande é a da Julie Newmar, né, a primeira mulher gato ali da série do Batman, né, e ela participou de Jornada sendo a Eileen, né, em O Sucessor, quando ela tinha que se virar ali com o McCoy, né, e o McCoy tinha que fazer o parto dela, porque ela ia ter o filho que ia ser o próximo rei ali daquele planeta onde eles estavam, né? E tinha todo o conflito e tal, com os Klingons chegando para atrapalhar o processo todo e tal. Então a Julie Newmar participou aí de Jornada. Mas nem só de uma mulher gato vive esse crossover aí, né? A gente tem também a participação da segunda mulher gato, né? A Lee Meriwether, que ela foi a mulher gato do filme, né? Do Batman da série de 1966. Ela participou também, né? Da série no episódio chamado O Golpe do Rei Tut, né? Esse episódio ela faz uma outra personagem e existe uma referência ali à mulher gato do filme que ela fez, né? Nesse episódio ela tem uma participação aí da Grace Lee Whitney, né, que faz a ordenança Janice Rand em Star Trek. Então tem um crossover duplo aí, né, entre as séries nesse episódio O Golpe do Rei Tut. A Lee Meriwether, ela faz em Star Trek a Lozira naquele episódio O Sobrevivente, num episódio meio estranho aí, de uma qualidade um pouco duvidosa e tal, mas mesmo assim divertido. Como crossover bônus, a Lee Meriwether, ela foi a doutora Anne McGregor, né, no O Túnel do Tempo, aquela outra série classicona aí de
ficção científica super famoso, né? Infelizmente existiu uma terceira Mulher Gato que não teve crossover com Star Trek, o que é um desperdício aí, deveria ter tido, né? Pra gente fazer o pacotinho, né, das 3 Mulher Gato em Jornada, né? Não existiu. A terceira Mulher Gato foi interpretada pela Eartha Kitt, né? E ela foi uma Mulher Gato muito... o melhor ronronar das Mulher Gato, né? Na série. E o que é uma pena, porque a Eartha Kitt, né, juntamente com a Nichelle Nichols, né, elas eram as 2 mulheres negras expoentes ali na televisão americana naquela época, né? Porque as duas, elas tinham personagens, elas faziam personagens que eram expoentes, né, que eram personagens que tinham participação, que tinham protagonismo, que eram importantes para a narrativa, elas não eram só personagens de pano de fundo aí. Então teria sido bem interessante ver as duas juntas, né, num episódio de uma série ou de outra aí, né? Sempre em Star Trek, né? Mas, enfim, se fosse em Batman também seria muito legal. E então com isso a gente acaba aí o nosso primeiro bloco aí com as participações óbvias, né? As participações fáceis que todo mundo sempre fala. E agora então a gente vai começar com as coisas mais difíceis. E quando o Kirk se enfiou num monte de problemas lá e precisou de um advogado, né, ele foi enfrentar a corte marcial, né, no episódio de mesmo nome. E o advogado dele, o Cogley, ele foi interpretado pelo Elisha Cook Jr. Esse ator é um ator super legal, uma participação enorme aí por toda a televisão americana, um ator muito importante. E ele participou daquele episódio duplo, né? Porque os episódios de Batman geralmente eles são duplos, né? Porque no final do primeiro episódio eles iam lá e falaram: o que será que vai acontecer? Ligue amanhã nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário e tal, né? Eles tinham esse cliffhanger aí entre um episódio e outro, né? Então os episódios geralmente são duplos, né? E esse, né, o Senhor Frio e a dupla reage, né? O Elisha Cook Jr. ele interpreta ali um cientista que desenvolve uma maneira de congelar as coisas instantaneamente, né? Então ele se vê ali com problemas com o Senhor Frio e, enfim, crossover bônus, né? Que o Elisha Cook Jr. ele participa de Além da Imaginação. E nesses mesmos episódios ele divide tela ali com a Leslie Parrish, né, que ela interpreta a Glacia Glaze, né, e a Parrish, ela foi a Doll Robbins, né, e o Pinguim, preciso escrever maior isso, Pinguim Ladrão de Casaco e o Pinguim Pega um Peixão, porque os títulos são muito legais na série do Batman. Já em Jornada, a Carolyn... Ela é a Carolyn Palamas, né, em Um Lamento de Adonis, aquele episódio que ela quase mata todo mundo da Enterprise porque ela ganhou um vestido rosa muito bonito. E já que a gente tá no comecinho da segunda temporada, a gente tem que falar do primeiro episódio da segunda temporada, Tempo de Loucura, Amok Time, o episódio que o Spock ali entra em Ponfar, né, e ele vai se encontrar com a noiva prometida dele, a T'Pring, né, então o Spock vai casar. Só que a T'Pring não tá muito afim do Spock, a T'Pring tá, na verdade, afim do Stone, e o Stone é interpretado pelo Lawrence Montaigne, né? E esse ator, né, o Lawrence Montaigne, ele já tinha participado de Jornada antes no Equilíbrio de Terror, lá na primeira temporada, o episódio onde o pai do Spock não é o pai do Spock, ele é um Romulano e existe toda uma brigona, ele faz Décius, mas em Batman ele faz o Sr. Glee, né, em A Última Gargalhada do Coringa e o Epitáfio de Batman, como um capanga robô ali do Coringa. E falando em robôs, a gente não pode deixar de falar da Andrea, né? A robô interpretada pela Sherry Jackson em E as Meninas de Que São Feitas, né? Em Jornada nas Estrelas. A Sherry Jackson em Batman, ela interpretou a Pauline, né, em Morte em Câmera Lenta, e o Charada dá um passo em falso. Então, participação zona aí da Sherry Jackson nas duas séries. E ainda falando de E as Meninas de Que São Feitas, a gente tem o Rook, né? Rook, interpretado pelo Ted Cassidy, né, que ele foi o tropeço na série da família Addams, né, e na série do Batman, quando eles estão subindo lá no prédio, né, nas paredes, que eles sempre sobem para chegar no topo do prédio, né, sempre tinha uns personagens que enfiavam a cabeça para fora assim da janela para saber, o que tá acontecendo aí, estão subindo aqui o prédio e tal, não sei o que lá, e sempre era um ator convidado, sempre era meio que uma celebridade assim aparecendo, né. E num desses episódios foi justamente o Ted Cassidy que aparece, né? Esse episódio é O Ninho do Pinguim.
E falando na família Addams, né, a gente tem o ator Stanley Adams, e que ele fez o Problema aos Pingos, né, The Trouble with Tribbles em Jornada nas Estrelas. Já no Batman ele foi o Capitão Coragem, e a Mulher Gato vai pro colégio e Batman aplica seus conhecimentos. Nesses episódios, o Capitão Coragem prende o Batman, porque ele não sabe quem é o Batman direito, ele acha que o Batman é um criminoso, ele vai lá e prende o Batman, então o Batman vai pra cadeia por causa do Capitão Coragem. Em O Punhal Imaginário, 10º episódio da primeira temporada, a gente tem a doutora Ellen Noel, que tinha ali um passado com o Kirk, eles assim, tiveram um romancezinho ali numa festa de fim de ano, lá na Federação, na Frota Estelar e tal. E ela foi interpretada pela Marina Hill, né? E em Batman ela interpretou a Cleopatrick, em Mania de Tutti, e a caixa de Tutti fechou. E ela se infiltra ali como uma assistente ali do comissário Gordon, né? Ela tá sempre levando uns remédios, assim, umas vitaminas pro comissário Gordon tomar e tal, e o comissário O'Hara e tal, e eles estão sempre ali. Ela tá sempre por perto ali tramando, né, alguma coisa. Muito divertida a participação dela nas duas séries. E esses elos aí, essa ponte aí entre as duas séries não começa do nada, assim, ele vem desde da formação das duas séries, né? O que eu acho uma coisa super curiosa, né? Nos episódios piloto de Star Trek, porque Star Trek teve 2 episódios piloto, né? Eles foram filmados nos estúdios da Desilu, né? Esses estúdios da Desilu depois foram vendidos, né? E eles viraram os estúdios Culver, né? Esse estúdio, né? O mesmo lote do estúdio foi que filmou a série do Batman, né? E lá no primeiro episódio, o piloto de Jornada, né, a Jaula, né, The Cage, nós temos o Malaki Throne fazendo a voz dos Talosianos, né? Então, primeira participação ali dele em Jornada. Depois ele volta, né, em A Coleção, no episódio que canoniza aquele episódio piloto que foi negado, né, dentro da cronologia de Jornada, né? Ele faz o Comodoro Mendes, né? Então, como ele foi a voz dos Talosianos lá no episódio piloto, eles acabaram colocando o Malak Throne para fazer ali o Comodoro Mendes nessa série, né? E o Malak Throne, então ele estava ali no comecinho de Jornada, né? E o Malak Throne em Batman, ele interpreta o Face Falsa, o único vilão de toda a história de Batman que foi interpretado por um ator não estrela, né? Que ele não era um ator desses atores top, assim, super famoso, ele não era um ator de fama absurda, ele não era uma estrela. Então ele foi o único personagem, o único vilão interpretado por um ator não estrela. Como crossover bônus, a gente tem o Malak Throne fazendo a narração do primeiro trailer de Guerra nas Estrelas. Então a voz dele esteve em Jornada e em Guerra nas Estrelas, né? Em Star Wars também, né? Então Malak Throne aí foi um cara que fez história algumas vezes na vida, né? Um ator super bacana aí. E já que a gente está falando do episódio piloto de Jornada, a gente tem que falar também do John Lormer, né? Que ele fez o Dr. Theodore Haskins, né? Ele um Theodore Haskins ilusório que os Talosianos criaram ali, né? O Lormer voltaria depois como Tamar em O Retorno dos Arconianos, né? Ou A Hora Rubra, dependendo da tradução aí, se for da Netflix. E esse episódio é importante porque foi o primeiro episódio que o Kirk fala com o computador, até destruiu o computador de tédio, né? E depois o Lormer voltaria ainda em Porque o Mundo é Oco e Eu Toquei o Céu, né? Ele é aquele ancião que fica louco, né? Perde o contato ali com a realidade quando ele descobre justamente que o mundo ao redor dele era uma mentira, né? Era uma criação, né? Não era natural, né? Não era real. Em Batman, ele interpreta o Professor Dáctil. Professor Dáctil em um dinossauro pouco pré-histórico, onde a gente tem a participação de um primo distante do Gorn, ou quase isso. E como crossover bônus, o Lormer ele participou também de Além da Imaginação e Planeta dos Macacos, a série de TV. E já que a gente está falando de A Hora Rubra, a gente tem que falar do Sid Haig, né, que ele interpretou ali o primeiro legislador. E é praticamente impossível descobrir que esse cara participou desse episódio, porque ele tá o tempo inteiro com o capuz cobrindo o rosto dele, 99% do rosto dele. Então você só vê a pontinha do nariz aparecendo assim, né, o episódio inteiro. Muito difícil saber que é ele. Se não fosse a tela final ali dos créditos no episódio, não daria pra saber. Ele foi em Batman, né, o Sid Haig, ele foi o Boticário Real em Mania de Tutti e a Caixa
caixa de tutti fechou. E lá pro final da segunda temporada de Jornada nas Estrelas, o Roddenberry já tava meio com medo de a série ser cancelada, não tava sabendo se ia ter uma terceira temporada ou não e tal. Então ele falou, vou ficar sem emprego, né? Então ele resolveu usar os recursos ali, o dinheiro que ele ia fazer um episódio para produzir um episódio piloto para outra série. E ele só enfiou o Kirk e o Spock ali no meio só pra dizer que, olha, isso aqui é Star Trek. E assim nasceu Missão Terra, o episódio menos Jornada nas Estrelas de toda a série Jornada nas Estrelas. Kirk e Spock não fazem absolutamente nada do episódio inteiro, eles basicamente ficam assistindo o episódio junto com a gente, e quando eles dão espaço ali pro Gary Seven, né, o Gary 7, e a Roberta Lincoln, que ela foi interpretada pela Terry Gar. A Terry Gar, Missão Terra não desenvolveu em nenhuma série, né, então ela acabou indo trabalhar em outras coisas. Uma das coisas que ela foi trabalhar foi justamente em Batman, né, e ela aparece, ela faz uma participação não creditada, ela nem é creditada no episódio, né? Chama Descongelamento Instantâneo. E ela é uma das pessoas que tá fugindo ali de um ringue de patinação, assim, no meio, e aí começa a história. Então ela vem, fala uma coisinha e some. É a única participação dela, mas conta! Ela esteve nas duas séries. Continuando nas nossas participações quase imperceptíveis, a gente tem a Angelique Patidon, que fez a Shauna em Os Senhores de Triskelion, né, em Jornada nas Estrelas, décadas antes ali, prevendo os figurinos da Lady Gaga. Já em Batman, ela foi a primeira modelo, né, a Shirley, num desfile de lingerie que o Bruce Wayne vai, porque, sei lá, milionário vai em desfile de lingerie, parece, né, mas enfim, a gente vai voltar nesse episódio daqui a pouquinho. E falando em milionário, né, ninguém mais milionário no universo do Star Trek do que os mineiros de cristais de lítio, né? Esses caras, o cristal de lítio vale muito, né, no universo do Star Trek, tem um valor ali inestimável, né? Então esses caras, eles são muito, muito ricos, né? E um deles, né, que apareceu ali em As Mulheres de Mudge que é o Ben Childress. Ele foi interpretado pelo Gene Dynarski, né? E então ele era um desses mineiros. O Gene Dynarski, ele em Batman foi o Benedict, um dos capangas do Cabeça de Ovo. E que o Cabeça de Ovo é interpretado pelo Vincent Price, né? Só lembrando disso, né? Então o Vincent Price participou também de Batman, que é super legal. Legal notar também que o nome dele é Benedict, né? Dos ovos Benedict, né? Já que ele é o capanga do Cabeça de Ovo. E nem só do primeiro episódio do Mudge vivem esses crossovers, porque em Eu, Mudge, o segundo episódio do Mudge, tem os robôs Alice, né, que são interpretados pelas gêmeas, né, duas gêmeas, né, a Ray e a Alice Andessi, né. Elas meio que, sempre que precisavam de duas gêmeas, né, duas personagens iguais, duas pessoas iguaizinhas, chamavam elas duas. Elas participaram de um monte de séries ali nesse final dos anos 60, ali começo dos anos 70, né, porque acho que é muito difícil achar gêmeo, né, então sempre chamavam elas. Né, e elas participaram de Batman, né, no Clube de Outro Mundo, onde elas são duas policiais gêmeas também, mas elas fazem uma participação super curtinha. E agora que a gente acabou com os crossovers mais difíceis, mais obscuros, a gente vai pro nosso crossover supremo. Lembra daquele episódio que o Bruce Wayne vai no desfile de lingerie, que tem a Angelique Patidon? Então, esse episódio tem a participação de ninguém menos que o Roger Carmel, o Harry Mudd em pessoa como Coronel Cola. E o Coronel Cola usa diversos disfarces ali no meio do episódio, então tem um monte de versões ali do Roger Carmel nesse episódio, o que é super divertido. E por que ele faz tudo isso? Porque ele quer roubar uns selos postais ali para a coleção dele. E enquanto isso ele ainda vai tomando assim umas quantidades absurdas de sopa de letrinha. Mas não é o bastante, então tá bom. Esse episódio marca também a participação, esse sim é um crossover de Besouro Verde e do Cato, né? Eles criam ali um multiverso, um universo compartilhado ali entre as duas séries televisivas, né? O Batman e o Besouro Verde, assim, décadas antes da Marvel fazer o universo cinematográfico dela. Isso sim foi original. E só pra colocar um contexto, o Cato, ele era interpretado pelo Bruce Lee. O Bruce Lee. E então a gente tem uma luta entre o Cato e o Robin nesse episódio. E é super legal. E você acha que acabou? Não, não acabou não. Esse episódio chama Um Pedaço da Ação. Então o episódio tem um crossover ali de nome, né? Porque em Jornada a gente tem um episódio chamado Um Pedaço da Ação, que é justamente o episódio do Spock Gangster.
E é isso aí, obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.